Olá, gente, o Márcio França mais uma vez, mais um vídeo para o canal. Hoje a gente vai estar trabalhando uma temática dentro da ideia do grego do Novo Testamento, tá? Sempre com essa expressão ao alcance de todos, dizendo que qualquer pessoa, mesmo que não tenha a menor noção de grego, possa entender o que a gente está colocando, não é nada para um especialista, é algo bem simples e tranquilo. Vamos lá então para o vídeo de hoje. O vídeo de hoje vai versar sobre, segundo Mateus 16:18, quem é a pedra sobre quem Jesus vai edificar a sua igreja. Deixe nos comentários aí a sua resposta para esta questão, tá bom? Quando a gente vai responder essa questão, isso vai depender muito se a gente é protestante, se a gente é católico, se a gente é de uma igreja X ou Y, qual a teologia que a gente segue. Então, tudo isso vai interferir, às vezes, na nossa resposta aqui, tá? Aí a gente pode dizer, não, a pedra aqui com certeza é Cristo. Cristo é a pedra angular, não tem como ser outra coisa. Outros vão dizer, não, aqui é a afirmação que Pedro faz. Obviamente, sim. Outros vão dizer, não, nada disso aqui. Uns vão dizer é Cristo, outros vão dizer é Pedro e outros vão dizer é afirmação. E outros vão dizer ainda mais radicalmente, essa história aqui ela é muito complicada, essa perícope aqui ela não existiu. Então tem muita coisa estranha aqui, então ela não existiu e tal e tal. Ela é só figurativa aqui. Beleza. Então a nossa resposta vai depender da igreja que a gente é, da corrente teológica que a gente segue, vai depender muito disso aí também, tá bom? Qual é o objetivo do vídeo? O objetivo do vídeo é que eu analise o texto e bata o martelo, o texto grego? Não, por que não vou fazer isso? Porque no YouTube já tem infinitos vídeos fazendo isso e também textos publicados, né, livros publicados e debates aí de centenas de vários anos. Então, a minha opinião pessoal, a minha opinião aqui é o que pouco importa nesta questão, porque é aqui uma questão já batida, discutida exaustivamente por peritos, né? Não é por qualquer pessoa, é por peritos. Assim, o objetivo do vídeo, nesse vídeo eu vou mostrar o texto em português, mostrar as vertentes, como já acabei mostrando aqui, mostrar o texto em grego também, fazer um rápido comentário em cima do texto grego, e passar para várias citações de especialistas gramáticos e os comentaristas mais tops que a gente possa ter do texto grego do Novo Testamento, né? Não citar todos, mas os que eu citar são estudiosos top aí do estudo do Novo Testamento, são realmente eruditos. Vamos lá então, vamos avançar e deixe nos comentários aí qual é a sua resposta, né? Será um prazer aí ler cada um dos comentários de vocês, a percepção de vocês sobre isso aqui. Beleza, então vamos analisar, não vamos analisar a teologia, não vamos ficar pegando citações de outros textos para não, é só aqui, pronto, fechado aqui, tá bom? Vamos lá então. Nós temos aqui o texto que é quando Jesus pergunta para os discípulos o que que as pessoas estão dizendo que eu sou. Aí eles vão dar a resposta: Beltrano, Ciclano, um dos profetas, Jeremias e tal e tal. E aí vocês? Aí Pedro vai dizer: Tu és o Cristo, filho de Deus. Aí ele vai fazer o elogio: Olha, realmente que privilégio você teve, Simão, porque foi meu Pai lá no céu que revelou para você, porque nenhum ser humano poderia chegar a essa conclusão. E aí ele vai fazer uma afirmação. Pedro fez aí uma descoberta e Jesus vai fazer outra aqui. Ele vai dizer: Olha, eu te digo, agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as forças da morte não a conquistarão. NVI. Então nós temos aqui o texto grego do versículo 16, que começa com Apokrites, Apokrites de Simon Petros. Simon Petros Eipen. Simon Petros, que é Simão Pedro, ou seja, respondendo, então Simão Pedro, Eipen disse, o que ele disse? Aí vem a parte em vermelho, se, que seria um pronome de segunda pessoa, se ei, o ei aqui seria um verbo na segunda pessoa, seria o verbo eimi no presente indicativo, essa questão toda aí. Então, tu és, Christos, o que aqui seria o que? Tu és o Cristo. Aí vem ruios. O que seria ruios? O filho, tu teu, o filho de Deus, tu, aí, zontos. Zontos seria a ideia de vivo, né? Você tem o substantivo zoé, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então zoé, tem até a banda zoé, que seria a banda viva, vida, no caso. E aqui você encontra esse verbo no presente do indicativo com a forma zal, que seria o presente do indicativo.
Basicamente isso aí. Estou citando aqui algumas questões de cabeça, né? Então vamos lá. Aqui nós temos que no versículo 16, que Pedro faz a afirmação que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tranquilo. Esse é o texto grego de onde saiu essa tradução de cima que está em português. No versículo 18 nós temos, começa com Kagor de soy lego, ou seja, aqui onde vem aquela parte que Jesus, e também eu te digo que tu és, eu te digo, né? Aí vem aqui, digo o quê? Aí vem a conjunção subordinativa, hot, hot si, Petros, Petros. De digo, eu já expliquei aqui essa parte, né, do eimi, do pronome total. Que tu és Pedro, tu és Pedro, tu és Pedro. Então lembre de Petros. Lembre dessa palavra Petros. E aqui ele vai para a palavra da frente, a frase da frente aqui, que seria kai, que seria uma conjunção e, epi, que seria uma preposição e sobre, taute, que seria um pronome demonstrativo feminino, taute de Petra. Então lembre Petros e Petra. Essa aqui a discussão fica muito nessas questões aqui, né? Esse jogo de palavras e tal e tal. Então aqui nós temos uma parte dativa, olhando rapidão, sem nenhum tipo de análise de função e tal, mas olhando aqui rapidão, dativa sobre esta pedra, o beneficiário aqui da ação, né? Tá no dativo aqui, o beneficiário da ação de edificar, né? Um verbo no futuro, edificarei a minha igreja. Onde que será edificada? Sobre a pedra. Então, quem recebe a ação positiva ou negativa aqui, o benefício ou malefício da ação, do verbo, seria essa parte do dativo aqui. Então, multa ecclesian, que seria a minha igreja, né? Uma espécie de possessivo aqui, usado aí do genitivo possessivo do nosso português. Ok, vamos passar aqui. Aqui eu coloquei algumas versões, você pode pausar o vídeo e olhar cada uma delas aqui, as mais modernas aqui, para ver se tem alguma diferença e tal e tal. Não vou parar para o vídeo não ficar muito longo. O que diz os eruditos, começando aqui com o pé direito, né? De Halbeck e Ciembental, ou Ciembental, alguma coisa assim, Ciembental. São um nome complicado essas questões. Ele vai dizer na nova chave linguística, que é uma das melhores que a gente tem hoje de grego, é fantástica essa obra aqui, obra alemã. Aqui são dois estudiosos, o primeiro é especialista em exegese do Novo Testamento, e o segundo é um linguista mesmo, propriamente dito aí, tá? Alguém mais da língua em si. Ele vai dizer Petra, que seria rocha. Esta rocha refere-se, sem dúvida nenhuma, a Pedro. Então aqui já bate o martelo, que graças à revelação, ele vai continuar o comentário aqui. Então aqui já bateu o martelo. Quem é a pedra? Respondendo aquela pergunta. Segundo a chave linguística é Pedro. Acabou, morreu, não tem para onde correr. Agora nós vamos para aqui, ó. Ok, vai aparecendo a chave linguística. Se quiser adquirir algum dos livros que vão aparecendo aqui, estará na descrição deste vídeo. Vamos lá então. Mas tem outra chave linguística aqui também, de Heineck e Roger. Nós temos aqui também, são dois eruditos. Todas essas duas chaves linguísticas são alemãs, então são obras aí alemãs. Ela vai fazer uma citação aqui um pouco diferente. Ela vai fazer uma citação, essa citação está puxando já para o outro lado. Sobre esta rocha de verdades reveladas edificarei a minha igreja. Então ele faz uma citação de Allen. Aqui ela já está puxando um pouquinho para o lado, não bateu o martelo igual a nova chave linguística, né? Então, duas obras alemãs aqui. E aí você vai percebendo o sentido da questão. E aí quando você vê aqui, essa seria a outra chave linguística. Aí nós temos aqui uma obra composta de alguns autores, né? No caso o Brouwer, que é responsável por o comentário de Mateus, mas também os três são responsáveis pela obra. Tem as referências aqui, que seria esta, deixa eu voltar aqui, esta obra aqui. Ele fala, edificarei a minha igreja, não sobre Pedro, o homem, mas sim sobre ele como um confessor de uma fé que ele tinha sido revelada divinamente. Então aqui fica meio cá, meio lá, né? Já vê aqui uma questão que envolve a declaração também sobre ele, mas não necessariamente sobre o Pedro em si, né? Como alguns grupos aí querem. Beleza, então nós vamos aqui para o que dizem mais eruditos. O Vincent, que é muito conhecido aí entre os estudantes de grego,
A referência de Petra a Cristo é forçada e não natural. A referência óbvia da palavra é a Pedro, tá? Então, esta pedra, pedra ali é uma referência, o tal tem uma referência à pedra e, obviamente, pedra, Pedro. Tranquilo, então, segundo ele, bateu o martelo aqui, não tem para onde correr, é a Pedro. E é esse o livrinho aqui, tá? Eles são 2 volumes aí, tá bom? Que estão em português, pelo menos até onde eu lembro. Nós temos aqui o grande A.T. Robertson. O Robertson vai dizer: qual é a pedra sobre a qual Cristo edificará o seu vasto templo? Não era só em Pedro. Por meio de sua confissão, Pedro fornece a pedra sobre a qual a igreja cristã firmará ou será firmada, né, dependendo da tradução aqui. E Jesus edificará sobre, aí tem essa parte que eu errei aqui, sobre o mesmo tipo de fé que Pedro confessou. E nós temos o Robertson, acho que eu até tinha citado ele aqui, não. Então nós temos o livro aqui. Nós temos aqui o Gemetes, aqui eu já fiz a citação dele. Então seria o livro aqui. Outro erudito aqui, o Maia, ele vai dizer Caepi taute te petra, que ele vai dizer, a ênfase aqui está no pronome demonstrativo, taute, que é esta. Então a ênfase ali, e esta ênfase aponta para Pedro, não para Jesus, como o Augustinho nos faria supor. E aí ele vai ter seu comentário. Ele vai dizer que essa questão desse trocadilho que existe, porque não é tanto uma questão de nome, mas de coisa. Daquele elemento rochoso do caráter do apóstolo, tal, e por aí vai. Então ele vai para outro rumo aqui, tá? Só fazendo uma observação sobre Maier, quando você estiver estudando algum livro, um livro acadêmico, fizer alguma citação de Maier, existem pelo menos 2 Maier que eu conheço. Esse aqui é um gramático, né, por assim dizer, alguém robusto na língua. Existe outro Maier que é amigo do Moody, são lá do século XIX, por ali assim. Esse pessoal que ele é um pastor batista, um comentarista batista, muito bom, citado aí por grandes vultos, como Carson, por exemplo, cita ele em algumas obras também, muito bom, mas esse aqui é o mais, digamos, gramático deles aqui. O outro é o F.B. Meyer, tá? Só para fazer esse registro aqui. Então ele aqui já foi categórico aqui, a referência a Pedro. Nós temos aqui esta obra aqui dele, obra de 20 volumes. Então, realmente é um sujeito com muito trabalho aí no Novo Testamento, 20 volumes. Nós temos, para finalizar aqui, o Carson, que não é um gramático, mas é um comentarista do Novo Testamento hoje muito respeitado aí no mundo acadêmico, né? Muito respeitado mesmo. Ele vai dizer: contudo, se não fosse pela reação protestante contra os extremos da interpretação católica romana, seria duvidoso que muitos considerassem que pedra fosse alguma coisa ou pessoa que não Pedro. Então ele está concordando aqui que a referência é a Pedro e fala que existe mais uma preocupação de muitos protestantes com aquela interpretação às vezes forçada, extremista dos católicos, que coloca Pedro ali como uma pedra. Então ele já dali ele já passa para Papa, ele já entra todo naquela discussão lá teológica, tá? Então basicamente é isso, né? Quando a gente observa aqui essa obra do Carson aí, a gente vai observar que, já que nas considerações finais, a gente vai observar claramente que na língua ali na língua dos apóstolos ali, dos escritores do Novo Testamento, no caso do aramaico, você não tinha essa diferença para você fazer aquela discussão em cima de jogo. Não, aqui é Pedro, aqui é Petra, não, aqui é uma pedra menor, aqui é uma pedra menor, essas coisas. No aramaico você não tem essa discussão. No grego antigo você tem realmente pedra. Você tem pedra, petros no sentido de rocha, e você tem petra no sentido de pedra. Realmente você tem isso aí. Aqui Mateus poderia ter usado a palavra litós, parece. Acho que é litós, poderia ser para designar uma pedra de qualquer tamanho, né? E a discussão ficaria um pouco diferente aí, né? Então já seria bem interessante aí. Poderia ter feito várias questões, ter adicionado alguma outra palavra aí para dar outro sentido, mas ele quis colocar aí essa questão. Já no grego do Novo Testamento, sim, você tem 2 palavras realmente. Você tem a palavra masculina petros e você tem a palavra feminina aí
Petra. Então você tem isso aí. Mas em boa parte das línguas você não tem essa diferença, de dizer, ah, que eu uso uma palavra assim, a palavra assado, né? Isso aí é uma observação que a gente precisa fazer. Uma observação final aqui sobre o Maia, que eu terminei citando, dizem que ele era o maior exegeta dos seus dias. Não tinha ninguém mais capaz do que ele, segundo um grande estudioso afirmou isso aí. Beleza, então feita essa apresentação aqui, deixa nos comentários aí, se você não deixou, qual é a sua opinião sobre quem é a pedra aqui em Mateus 16:18, tá? Será um prazer ler o seu comentário. Quiser fazer algum tipo de crítica, quiser fazer algum tipo de sugestão, quiser fazer qualquer tipo de observação, deixe nos comentários aí. Quiser dar joinha no vídeo e compartilhar com algum colega seu, algum amigo que queira entrar nessa discussão aí. Beleza? Basicamente é isso aí. Acho que já fizemos chegamos, atingimos o objetivo do vídeo. Até o próximo vídeo aí. Valeu, fui.